Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius, eu sou gerente comercial aqui na Elfas. Estou com o Marcos Nakamura, nosso gerente de equipamentos e manutenção. Eu quero que vocês assistem esse vídeo até o final, tá? Porque hoje a gente não vai falar só de acessórios como mangueira, filtro e equipamentos. A gente vai começar literalmente do começo. Nós vamos falar hoje de rede de ar, né? Como montar uma rede de ar. O Marcão tem muita experiência em equipamentos pneumáticos, então nós vamos fazer um bate-papo aqui, Marcão, Sim, para a gente ajudar os clientes aí, né? O que seria uma rede de ar adequada? Desde material a ser utilizada, como fechar, né, o circuito, sim, diâmetro de tubulação também. medidas, aham. Então, Marcão, se você puder, vamos começar literalmente do começo, né? Vamos lá. Vamos pensar como que a gente deve montar uma rede de ar, tá? Sim, Vamos lá, início, o que que precisa, né? A gente precisa sim, ter um compressor, isso, saída do compressor, junção do compressor com a rede. Alguns clientes utilizam a própria tubulação, sim, outros clientes utilizam um mangote, que é flexível, tá, tá? Porque às vezes tem que dar uma mexidinha no compressor, ele consegue fazer sim, isso. exatamente. Depois, saindo do mangote do compressor para juntar com a rede de ar, a gente tem dois tipos de tubulação, Sim, tá? Temos a tubulação, aquela bem antiga, que é a tubulação metálica, tá? E temos hoje a tubulação de PPR. PPR é um polímero, né? Que sim, foi feito para rede de ar comprimido. perfeito. É diferente do tubo de PVC, Tá. tá? Eu já vi alguns clientes utilizando tubo de PVC, mas não é o correto, é perigoso, tá? Tubo de Sim, PVC, ele estoura, Vinícius. sim. E nós já vimos também clientes que utilizam mangueiras, que é Mangueiras, pior exato, é ainda. pior ainda também. É pior ainda. Porque não tem um diâmetro adequado, né, Sim, para formar um pulmãozinho na rede, não exato, tem um bom fluxo de ar, né? exato. E a gente está até na nossa oficina aqui, depois a gente vai mostrar alguns takes para vocês, que seria, vai, um protótipo aí do que seria, né, uma rede de ar adequada, né? Então, começando o circuito é, mais alto, vamos dizer Sim, assim, né? mais alto, Diâmetro da tubulação também, quanto maior, melhor, melhor. porque é o que o Marcos falou, acaba formando um pulmão de ar. E aí todos os pontos, né, com chamar o famoso pescoço de ganso que a gente chama, né, Sim, com tendo a inclinação sempre para cima, né, para não acumular água. Então, o ideal, Marcão, é sempre o ponto inicial da rede de ar sempre mais alto do que o ponto final. final, Tá? exatamente. Por quê? A gente sempre deixa o ponto inicial mais alto, porque se tiver água na rede, Sim, você vai direcionar essa água sim. até ela chegar no final numa inclinação mais ou menos de 3%, Legal. A com a gente vai medida mostrar para inicial de vocês. altura, Perfeito. E o circuito sempre fechado. sempre fechado. Isso é muito Porque importante. ele fechado, Vinícius, ele vai deixar a rede de ar sempre pressurizada. Tá? Né? O que que isso vai ajudar? Se eu tiver uma pessoa trabalhando aqui, bem no início da rede, onde o ar está vindo, e outra lá no final, essa pessoa do final nunca vai ficar sem ar. Sim, Agora, se eu construir uma rede de ar que ela não seja fechada, pressurizada, esse último operador vai ficar sem ar, sim. E é o tá? que a Porque gente vê. todos estão utilizando, vai sobrar um resto de ar para ele, Sim, tá? Então o equipamento vai começar a falhar, enroscar, né, meu? sim. Então não é certo. O certo é fechar um anel, Tá? tá? Para a rede ficar pressurizada. Não importa onde está sendo tirado o ar, mas ele vai estar sempre Tá. pressurizado. Circuito sempre fechado, repetindo, né? Iniciando ali um pouquinho mais alto, né? Isso é uma caída bem leve, assim, Bem que leve. se você olhar assim a olho nu, você quase não vê. Você não vê, você vai É ver três só por na cento. junção do final com o início, né? Tá. Ele vai estar uma parte mais alta e o outro mais baixo aqui. Legal. A gente vai mostrar para vocês aí, né, aqui na nossa oficina, está instalado justamente dessa forma que a gente está falando para vocês. Bom, acho que deu para entender então, circuito fechado, começando sempre mais alto. Sim. Marcão, diâmetro de tubulação ideal, o que, que você recomenda para fazer a tubulação principal? Vinícius, a gente recomenda sempre o mínimo 2 polegadas, Mínimo tá? 2 polegadas. Esse tubo, por exemplo, ele é de 2 polegadas. Tá. Então, se você observar, ele tem um diâmetro bom, Sim. tá? Que esse diâmetro vai servir como pulmão também de armazenamento do ar. Sim. Se for maior, melhor Se ainda. for maior, melhor ainda. Tá.
a gente não recomenda menor, entendeu? Sim. Porque senão você estrangula o ar. E dependendo de algumas fábricas, tem vários pontos de saída. E a rede acaba ficando deficiente no ar, entendeu? A gente tem um exemplo aqui, né, na nossa oficina. Sim. A gente fez a rede de ar com tubulação. 2 polegadas. 2 polegadas. A rede de ar principal, aqui na tubulação principal. Isso. E os pontos, a gente tem 2 pontos, né? Um aqui e outra, né? E assim, a questão do pescoço de ganso. Dá para ver como que dá para ver como que tá montado, né, Vinícius? Aqui sempre a gente tem um T, né? Nunca para baixo. Nunca para baixo, porque se você colocar o T para baixo, você está facilitando o caminho da água. Perfeito. Então aqui a gente está dificultando, né? A água não vai subir, mas se for para descer, ela vai descer rapidinho. Tá? Então subiu, fez o pescocinho de ganso lá para fazer a descida. A gente está descendo aqui com uma tubulação de 1 polegada. 1 polegada, então, os pontos. Tubulação principal, 2 polegadas. Se for PPR, que é neste caso aqui, esse cano azul, tá? A medida é 50 e descendo com 32. Perfeito. Tá? Bom, Marcão, deu para entender, circuito fechado. Falamos aí do diâmetro, né, que a gente recomenda, ideal aí para uma rede de ar. Então, chegou no ponto, né? Nos pontos, como a gente tem aqui 2 exemplos, vamos falar um pouquinho do filtro Lubrifil, né? A importância de um filtro Lubrifil na sua rede de ar. Muito importante, Vinícius. Esse filtro de ar, que é o FRL, Filtro Regulador Lubrificador, é 3 equipamentos em um só. Perfeito. Tá? Muita gente não utiliza, tá? Porque acha que o filtro vai ter um custo alto, ou não adianta nada, prefere colocar uma pessoa para estar fazendo a lubrificação. Manual, né? Não é correto. Não é recomendado. Tá? Porque você vai colocar para uma pessoa fazer a lubrificação, e se algum dia ela vir, pô, ela tá cheia de problemas, ela veio trabalhar, cabeça lotada. Ou esqueceu mesmo. Esqueceu um dia de colocar a lubrificação. Você imagina quantos 1000 grampos o grampeador põe por dia. Ou prego, né? Ou prego. Quantas batidas? Né? Quantas batidas? Máquina trabalhando seca, sem lubrificação. Seca, sem lubrificação. É a mesma coisa você pegar o seu carro um dia e sair andando com ele o dia inteiro sem óleo. Né? Não sei, eu acho que vai dar um problema, entendeu? Com certeza vai. Na máquina é a mesma coisa. A máquina tem vários pontos que trabalham com anéis de borracha que fazem movimentos e precisa estar lubrificado. Então, esse FRL vai ajudar nisso. Ele vai ajudar a não esquecer a lubrificação. Ele vai regular a entrada de ar, que está vindo aqui uma pressão de 150 e você vai regular ele para 120 ou 100 ou 90. Isso. É legal a gente falar também, né? Aí até, como ele comentou, por exemplo, vem com 150 de pressão, aqui a gente vai regular. Para um pregador, trabalhar... O que seria ideal para um pregador pneumático? Bom, pregador pneumático de 110 a 120. 110 a 120. Tá. E grampeador? Aí grampeador tem os grampeadores de montagem, né? O grampeador de montagem e o grampeador pequeno, de tapeçaria. Exatamente. São pressões diferentes também a ser trabalhado. Diferentes, é isso mesmo. Você falou, um grampeador de tapeçaria, no máximo 90. No máximo, tá? Isso depende muito do equipamento também. A gente sabe que tem alguns equipamentos que são descartáveis. Né? Você meter uma pressão 90, 100 nele, ele não vai suportar, ele vai quebrar. Tá? E aí, bom, aqui vai o óleo, obviamente. Óleo é legal falar também, né? Qual que é o óleo recomendado? Óleo para equipamento pneumático. Tá. O óleo recomendado é o ISO 10. ISO 10. Aquele bem fininho que parece água. Tá. Por quê? Essa parte do filtro, ele pressuriza, joga a pressão, o óleo sobe, aqui tem uma agulha que você regula mais ou menos. Tá? Então eu quero mais gotas, quero menos gotas. Você consegue fazer essa regulagem. O óleo fino vai entrar aqui nesta parte, ele vai formar uma gota. Essa gota vai cair e vai ser pulverizada para dentro da mangueira. Tá? Então você imagina, se for um óleo muito denso, pesado, ele não vai percorrer legal. Ele vai cair antes de chegar na máquina devido ao comprimento da mangueira ser muito longa. Tá? Óleo ISO 10. Uma curiosidade desse filtro aqui, que a gente tem uma chavinha aqui, então não é qualquer um que chega aqui e regula o óleo. No caso, esse filtro aqui ele tem um diferencial, tá? Eu vou falar para vocês. Um deles, alta vazão.
Isso Tá? que é muito Essa importante. válvula aqui, ó, de cima, essa parte da cabeça aqui que você regula a pressão, passa 4.000 litros de ar por minuto. Tá? Além disso, a regulagem do óleo é feita aqui nesse parafusinho, Vinícius, bem pequenininho, que tem que ter uma chave própria para fazer isso, Tá. diferente do que tem no mercado. Sim. Né? Qualquer um vai lá Qualquer um e vai lá, mexe aí pô, eu tô achando que tá faltando óleo, vai lá e abre. Aí daqui a pouco, pô, não, acho que tá indo muito óleo, vai lá e fecha. Sim. Aí que vem os problemas, Aí né? Aí a começa a máquina vir. chega aqui pra gente encharcada de óleo, aí Falta de começa óleo, aquela enfim, manutenção. Às vezes a gente faz uma manutenção no equipamento, troca todos os anéis, um exemplo. Manda a máquina pro cliente. Dá uma semana, o cara manda a máquina de volta. A gente abre a máquina tá lotada de óleo. Encharcada, literalmente. Encharcada, trabalhou a semana inteira encharcada. Os anéis começam a lacear, Sim. né? Porque eles ficam trabalhando aquele óleo que está em excesso, uma temperatura, porque eles ficam raspando, a borracha acaba inchando, tá? Então, regulagem, vazão, né? E o gotejamento, né? Aí é importante também. Muitos perguntam, né? Quanto que eu coloco, né? Aí a gente tem que falar de pregador e grampeador, né? Porque são lubrificações diferentes, são equipamentos diferentes. Então, o que seria ideal regular? A cada X batidas cai uma gota de óleo. O que você recomenda para um pregador, por exemplo, Marcão? Para um pregador, eu recomendo 20 batidas, uma gota de óleo. Tá, e você regula isso direto no Lubrifil, né? No Sim, momento que você você vai pega a instalar... máquina, é bom sempre estar em duas Sim. pessoas, tá? Uma fica com a máquina batendo numa madeira, sem prego, tira o prego, fica batendo. E uma outra pessoa olhando aqui, observando aqui. E ele vai batendo. 1, 2, 3, 4. Você viu que pingou, você fala, opa, pingou. Para. Aí essa pessoa que está aqui controlando a regulagem, ela vai falar assim, quantas batidas você deu? Ah, eu dei 15. Ah, 15? Ah, vamos mais uma vez. Aí ele abre um pouquinho, começa de novo. 1, 2. Ah, quantas batidas deu? Deu 20? Deu 20. Legal. Vamos fazer mais 2 vezes. Sim, para certificar mesmo que aquela regulagem está de acordo com as 20 batidas. Isso para um pregador pneumático. Sim. Um grampeador, principalmente um grampeador menor, né? Um grampeador de tapeçaria, aí a gente... Ah, menos, né? Menos óleo. Menos. Tá. O que? Umas 10 gotinhas? Não, aí menos seria mais batidas. Aliás, exato. Menos óleos, mais batidas. Isso, perfeito. Então eu sei que num tempo maior de batida ele vai pingar uma gota. Num tempo menor de batida ele também vai pingar uma gota. Perfeito. Bom, então a gente falou de rede de ar, né, tubulação, material. Sim. Falamos também do filtro, né, a importância de ter um filtro de qualidade, de alta vazão, né, lubrificação dos seus equipamentos pneumáticos. E agora, depois do filtro, vem as conexões, né, engate rápido. Né? A gente tem N modelos de conectores. Nós vamos falar de alguns modelos aqui para vocês, que são conectores de alta qualidade e alta vazão. Marcão, vamos falar um pouquinho, seja do comum, dos articulados também, e a importância da vazão dos Sim. conectores, né? Vamos lá. Bom, a Elfas trabalha com 2 marcas hoje, tá, Vinícius? De engates ou conectores. Sim. Tá? Uma marca específica para atender mais a linha automotiva, que exige ter uma certificação, né, uma norma de segurança. Sim. E temos uma outra marca também que atende tanto automobilística como outras aplicações, né? Na linha moveleira, né? E etc. Indústria de pallet, geral. embalagem, né? Que a Dyson, né? Essa marca em si é a Dyson, Sim. uma marca japonesa de altíssima qualidade. E essa linha automotiva é a CEJN, é uma marca sueca. Exatamente. Bom, aqui eu estou com um conector da Dyson, tá? Geralmente a gente trabalha com poucos modelos com alguns segmentos, porque não adianta colocar um monte de modelo e o cliente ficar perdido. Então a gente tenta sempre, né? Sim, direcionar. Direcionar o modelo correto para a aplicação dele, tá? O conector da marca Dyson, ele tem uma excelente vazão. Sim. Né? Que isso que é muito importante. Esse é o segredo do negócio, né? Ter vazão, não pressão. Não pressão, vazão. Uma fácil conexão, uma fácil desconexão. Né? Bom, a Dyson, o conector da marca Dyson japonês, o que ele tem de característica que é excelente? Tá?
Primeiro, ele tem uma boa resistência, A né? qualidade, né? Do Qualidade. material. Isso. Né? Você não tem desgaste do plug. Sim. Né? Com Aquele isso, desgaste você prematuro. elimina vazamento. Você sabe, né, Vinícius? Sim. Aquele barulhinho quando a gente visita, né? Quando a gente entra na fábrica, né? Aquele barulhinho de ar famoso. Na hora do almoço, né? Você entra na produção, se escuta aquele barulhinho. Isso é o quê? Vazamento de ar. Vazamento de ar. E vazamento de ar significa o quê? Custo de energia elétrica. Custo de energia, porque o compressor tem que ficar entrando em carga toda hora e isso eleva o custo de energia. Então, por isso que a importância de ter bons conectores para eliminar vazamento, né? E aqui são conectores, né, dando mais ênfase aqui para os modelos Dyson, além da qualidade do material, são conectores de alta vazão. Exatamente. Porque o grande segredo não é pressão, é pressão de ar, né? Você aumentar a pressão aqui no lubrifil, e sim ter acessórios de alta vazão. Então, começando pelo filtro, aí logo a seguir são os conectores e a gente vai falar de mangueira também, mas agora voltando um pouquinho. Diferenciais que a gente tenha mais aí nos plugs e nos conectores Dyson. Fácil conexão, fácil desconexão, não porque ele é novo, tá, Vinícius? Sim. Mesmo ele tendo um bom tempo de uso, utilização, batendo, cai no chão, pega pó, poeira, ele tem que ser fácil de conectar e fácil de desconectar. Sim. Pressurizado, tá? Perfeito. Pressurizado. Porque tem alguns conectores que a gente acha no mercado, o cara vai tirar da máquina lá, faz força, torce e não sai. Tá? O cara tem que, às vezes, dobrar a mangueira, despressurizar para aliviar o ar para poder tirar. O nosso não. Perfeito. Tá? E mais um detalhe também, né? Sistema de porca, né? Não esquece a abraçadeira, nunca mais a abraçadeira, acidente, enfim. Para quem não conhece o sistema de porca, tá? Ele é muito fácil. Você elimina a abraçadeira. Você nunca mais vai ter abraçadeira no seu processo fabril. A abraçadeira tem custo, você tem que repor a abraçadeira no estoque, né? Se preocupar. Ou a manutenção, às vezes, tem que ir lá no meio da produção para apertar a abraçadeira que está vazando ou trocar. Nisso pode se acidentar, escapar ali. Nossa, é um perigo. Chave de fenda na mão, escorrega, corta a mão. Com o sistema de porca, você elimina tudo isso. Tá? Você abre aqui, é bem rápido, passa a mangueira pela porca, conecta no espigão e vem com a porca apertando. Perfeito. Ela vai apertar a mangueira, acabou o vazamento. Esquece o vazamento. Legal. E agora, como a gente está falando de vazão, né? A gente vai mostrar no detalhe aqui mais próximo a diferença, né? O diâmetro. A gente tem um plug comum, né? De que mercado, a gente vê muito no mercado, e um Dyson de alta vazão. De alta vazão. A diferença é muito nítida, tá? Então você tem aqui um plug com um diâmetro interno de 5,5 contra um plug com diâmetro interno de 10,5. Isso faz total diferença. Total diferença. Então é bem fácil, né, meu? Você abriu o diâmetro, o ar está passando ali um volume razoável. Se você fechar, você vai estrangular, não vai ter um volume bom, a máquina não vai conseguir desempenhar o que ela consegue fazer. Tudo isso significa o quê? Alta performance, né? Então, o pregador, o grampeador não enrosca, né? Não enrosca. Então, se o operador empenhar velocidade ali, não vai ter problema de ficar prego, grampo mais alto, por exemplo, na madeira, porque todo o conjunto aqui, a gente está falando de acessórios de alta vazão, né? Sim. E outra, não é só isso também, né, Vinícius? Ele vai parar menos com a máquina, menos manutenção e mais produtividade, tá? Que é o que importa para o cliente, né? Com certeza, aumentar a produtividade. Para ajudar ainda, Vinícius, nós temos também alguns tipos de plug articulado, tá? Que ajuda muito na ergonomia do manuseio do equipamento. Né? Nós temos 45, 60 e 90 graus. Legal. Tá? Com rosca de 1/4 e 3/8. E temos também o conector de alta vazão, que ele é acima do normal ainda, tá? É vazão plena. Vazão plena. Não tem válvula retendo ar. E quando você faz a conexão dele, 45 graus, e faz o giro, e ele fica reto, ele forma um tubo. Legal. Ele não tem válvula. Não tem válvula. Tá. Ele é como se fosse um registro de esfera. Você abre ele, a esfera vira, forma um tubo, o ar passa. Legal. Fechou, a esfera tranca, o ar não passa. Ele é a mesma coisa. Bom, dando sequência, chegamos então nos conectores. Depois do conector tem o quê? Tem a mangueira. A mangueira. A gente trabalha com uma linha de mangueiras da CJN, que é a marca sueca, né? Sim. Eu vou deixar o Marcão explicar para vocês aí os modelos e os diferenciais dessa mangueira CJN. Sim.
É uma mangueira, a gente trabalha com a mangueira da marca CJN, tanto espiral como a reta, tá? Tá. A reta nós vendemos ela de 5 em 5 metros 5 ou rolo fechado de 100 metros e que é o espiral caso por aqui. unidade, tá? Perfeito. Bom, vou falar da reta, porque é a que mais Sim, sai, perfeito. né? A reta é melhor que uma espiral, porque cada espira da mangueira retém o ar e a lubrificação, a reta já não acontece isso. Sim, Trabalhamos, Vinícius, com duas medidas, sim. 8 por 12, que é 8 interno e 12 externo, e 11 e 16. Tá. Tá? Para algumas aplicações, a 11 e 16 é mais recomendado, porque ela é um diâmetro maior, ela consegue passar mais fluxo Sim. de ar. É para Tá? aplicações bem específicas, Bem né? 11 e específicas. 16. Para, talvez, o equipamento de grande porte, vai, por exemplo, um pregador, 100, 130. Sim. Mas não quer dizer que a 8 por 12 também não atenda. A 8 por 12 Atende também. desde um pregador, ou de um pregador, vamos falar do PN57, por exemplo, né? Sim. Menor pregador, até um pregador 130. 8 porque Ah, 8 por 8 12. realmente 8 interno e 12 12 externo. externo. É 8 real É dentro, 8 né? real, é. A Perfeito. medida da CJN ela é cravada, tá? Legal. Não tem variação. É 8 interno e 12 externo. Marcão, e o material dessa mangueira? Bom, ela é um material bem resistente, dura 10 vezes mais que uma borracha preta de 10 vezes mais. comum que você acha aí. Sim. É um PU É um PU reforçado. reforçado. Dentro dela, tá? Ela é bem lisinha, porque ela facilita o fluxo de ar e a lubrificação. Tá? Perfeito. E por fora você vê que ela é meio rugosa devido à trama que ela tem de reforço. É uma mangueira leve, tá? Bem resistente, você pode vincar ela, pode perceber que ela não gera bolhas, Sim. tá? Não fica marca Não de fica vincos, marca, né? não torce, não fica deformada. Passar do tempo de uso, ela pode até ficar lisinha aqui, mas ela sempre vai estar flexível, sem bolha. De alta durabilidade, leve, ergonômica. Espero que esse vídeo a gente tenha ajudado, tenha colaborado com vocês aí na definição de uma rede de ar adequada e na escolha também de acessórios, né, de alta vazão, acessórios de alta qualidade. Marcão, muito obrigado aí pela colaboração. Isso. Contem com a gente. Qualquer dúvida extra, é só entrar em contato conosco aí que a gente vai te apoiar, a gente vai fazer uma visita até vocês. Exatamente, Vinícius. Valeu, Obrigado. obrigado.